Realmente é uma honra para eu estar aqui em Mato Grosso, Cuiabá. Tivemos ontem uma comunhão na cidade de Várzea Grande e agora em Cuiabá. Eu recordei, que o irmão Dong, o Senhor usou ele grandemente para a abertura da obra aqui na América do Sul, e sendo uma pessoa que não falava idioma nosso, precisava de tradutores, e o Senhor o usou e abriu, em todos os cantos da América do Sul, não só o Brasil, mas também em todos os países de língua espanhola, de uma maneira inusitada, de uma maneira sobrenatural, o Espírito fazendo os milagres, os sinais, acompanhando. Irmãos, tudo que está acontecendo hoje, na verdade, aconteceu com o irmão Dong na abertura da obra. As coisas foram feitas pelo Espírito. E ele estabeleceu um fundamento maravilhoso entre nós, para que nós hoje pudéssemos estar sobre essa base de uma maneira sólida e para termos segurança para avançar. Não ficou nenhuma base que não esteja estável, e em todos os fundamentos, nosso irmão nos deixou bem seguros, graças ao Senhor. Mas eu queria contar um pouquinho a história. Em 2014, no meio do ano, nós não sabemos o que o Senhor estava já incomodando o irmão Dong, e em algumas regiões, o irmão Dong nos surpreendeu em, de repente, convocar alguns irmãos líderes para dizer que ele não queria mais ficar responsável lidando com os assuntos administrativos da obra, e que estaria entregando para mim e para o Esdras cuidar do lado administrativo da obra, e ele queria ser fiel ao seu papel de profeta, de falar a palavra que Deus ia incumbir para falar, e ele só queria ficar nisso. Todavia, vocês sabem, que quem está com a palavra, na verdade, acaba levando toda a parte administrativa da obra também. Mas, de qualquer forma, nós ficamos ali. Para nós nada mudou, continuamos a seguir o irmão Dong, reconhecendo ele o profeta que o Senhor mandou entre nós, líder da nossa obra, e sempre honrando ao máximo, respeitando ao máximo. E o Senhor, naquele tempo, o Senhor usou uma pessoa e me deu um versículo que está em Provérbios 20, 21. Eu não trouxe a minha Bíblia hoje. Provérbios 20, 21. Que diz: a posse antecipada de uma herança no fim não será abençoada. Então, eu e o Esdras, nós ficamos com muito temor com relação a isso, e continuamos a servir como nós servíamos antes, com o irmão Dong, temendo por a nossa mão em qualquer coisa. E justamente naquele ano, no final do ano 2014, numa conferência que o irmão Dong foi dar em Lisboa, ele foi hospedado no Hotel Ibis em Lisboa, e o Hotel Ibis não fornece água na geladeira, e os irmãos esqueceram de lhe suprir água. E uma pessoa idosa não tem sede, mas precisa de água, E isso
catalisou, né, aumentou a velocidade de uma coisa que na verdade já estava acontecendo com ele, que era, depois descobrimos, era deficiência de sódio, né, no equilíbrio celular de sódio e potássio. E ele não conseguiu dar a conferência, e o Esdras então deu a conferência em Lisboa. Ele teve que voltar, e voltou, fez uma bateria de exames. A partir daquele final de ano até 2017, setembro, quando ele partiu para o Senhor, ele ficou nas suas idas e voltas para o hospital, para casa, para as conferências, voltava às vezes doente, né? Por exemplo, a ida para Palmas, uma das idas para Palmas, nós tivemos que transportá-lo por uma UTI aérea, né, para São Paulo, porque ele estava passando mal. Então, foi assim de final de 2014 até 2017, nesse vai e vem, e nós, né, sempre o respeitávamos muito, honramos muito, né? Então nós tememos por nossa mão. Bom, aí em 2016, né, nós começamos a perceber que as igrejas, alguns sinais de velhice estavam aparecendo nas igrejas. E as reuniões estavam sendo levadas de uma forma muito burocrática, e os serviços da igreja estavam sendo levados também dessa maneira. Não havia vigor nas reuniões, não havia entusiasmo, não havia paixão, né, pela causa, pela visão que nós temos, e aquilo nos entristeceu e nos preocupou muito. Isso catalisou numa situação em que eu e o André Dong, nós fomos visitar a reunião lá em São Miguel Paulista, em São Paulo, a zona leste de São Paulo, e nós chegamos meia hora antes. A reunião começava às 9h30 da manhã, domingo de manhã, e nós chegamos 9 horas, e a rua já estava toda tomada de carros estacionados. Falei, os irmãos chegaram cedo, né? E quando chegamos no auditório da reunião, e estavam somente 5, 6 pessoas ali nos esperando. Aí eu perguntei, de quem são esses carros todos, né? Eles falaram, não, tem um grupo, né, que começa o seu louvor muito cedo, e aqui são carros deles. Aí eu desci para ver, e estavam todos animados, louvando ao Senhor ali e tal. E quando eu voltei para nosso local de reuniões, nosso auditório, e me deparando com aqueles poucos irmãos que estavam ali, e pouco a pouco os irmãos foram chegando, e eu percebi que nós precisávamos de uma chacoalhada, né? Na entrada do nosso local de reuniões aí em São Miguel Paulista, tinham 2 vasos grandes. Ambos os vasos estavam com plantas secas, né? E eu pensei, se isso demonstra a nossa situação, nossa condição diante do Senhor, né, o que o Senhor pode esperar de nós? Então foi a partir dessa situação que eu comecei a me preocupar em falar as 3 palavras. Não sei se vocês se lembram, né? Comecei a falar sobre entusiasmo, excelência e inclusão, né? Excelência, primeiro, precisava restaurar nosso amor pelas reuniões, nosso amor pela igreja, nosso entusiasmo pela igreja, nossa alegria nas reuniões, nossa paixão pela visão da igreja, pela visão da economia de Deus, não é isso? Então aquilo estava se perdendo, aquilo estava virando tudo burocrático, né? Você às vezes via um grupo cristão aqui, cheio de gente nas ruas e tal, e o nosso local de reuniões, pouca gente, sem força, sem vigor, né? Então, graças ao Senhor que a partir de 2016 ainda, começamos a falar sobre isso, e também os nossos serviços estavam assim, tudo ia na base da escala, né? Quem é escalado aparecia, e às vezes nem aparecia, né? E quem não era escalado, então não tinha encargo nenhum. Então o nosso serviço era mais ou menos feito pelo que sobra do nosso tempo, isso que sobra da nossa energia e do nosso vigor. Então começamos a mudar, não é isso? Falando da excelência do serviço, precisamos servir
dar o melhor para o Senhor, né? Por exemplo, quando eu era jovem, a gente alugava um local de reuniões e não tínhamos dinheiro, e para equipar o local de reuniões, então a gente, eu tenho uma geladeira que eu vou trocar, está na hora de trocar mesmo, eu vou dar minha geladeira velha para local de reuniões e eu compro uma nova para mim. Irmãos, esse conceito tem que mudar. Nós temos que dar o melhor para o Senhor, não o melhor para nós, né? E o que sobra para o Senhor. Então, graças ao Senhor, e os serviços foram entrando nos eixos, pelo menos em algumas igrejas, e os irmãos foram dando o melhor para o Senhor, e a inclusão, né, de mais jovens, a inclusão de vários irmãos. Eu fico alegre vendo aqui vocês, a maioria de vocês tem uma idade média boa, uma idade média baixa. Então são muito jovens, né, servindo ao Senhor, encontrando seu espaço na igreja. E queira ou não queira, o que estava acontecendo é que nós que víamos servindo desde os anos 70, 80, e parecia que era só nós vamos envelhecendo e nós não estamos criando espaço para os que vêm depois da gente. Então, graças ao Senhor, com essa reviravolta, né, com essa virada, nós incluímos muitos jovens, muitos irmãos mais jovens, muitos irmãos da meia idade, não é isso? Começaram a pegar encargo, e o melhor ainda, a inclusão das irmãs, né? Eu falei para os irmãos que naquele local de reunião de São Miguel, com aqueles 2 vasos secos, se tivesse as irmãs à frente, né, nesse serviço, certamente não estaria assim, né? Quando entramos aqui, né, o Carlinhos falou, olha aqui, isso aqui é o toque das irmãs, ó. Essas flores, quer dizer, onde as irmãs põem a mão, o lugar fica mais agradável, certo? Então, graças ao Senhor, as irmãs começaram a entrar, começaram a servir, e nós fizemos um congresso das mulheres lá em São Paulo, mas o primeiro congresso foi um serviço que nem no mundo se faz tão bem feito, né? Tudo bem organizadinho, tudo bem feito. E eu cheguei a falar para as irmãs que organizam, né? Falei, vocês não devem só ter encargo quando tem congresso das mulheres. Transporta esse talento que vocês têm no serviço normal da igreja. Vamos fazer com que a igreja, né, os irmãos recebam esse mesmo nível, qualidade de serviço em excelência. Então, irmãos, nós começamos a melhorar nossos serviços, né, chegando no nível da excelência, e também a inclusão, como eu já disse, muitas pessoas foram incluídas. Nós ainda não estamos contentes, nós queremos abrir espaço para que todos os membros do corpo de Cristo tenham espaço para servir, tá? Então isso mudou, começou a mudar a igreja, né? E em 2017, em setembro, quando o irmão Dong partiu para o Senhor, a minha maior preocupação, a luta dentro de mim, porque já o irmão Dong em 2014 já estava entregando, e eu lutei diante do Senhor, falei, Senhor, eu não tenho condições de assumir essa tamanha responsabilidade. Eu lutei bastante com o Senhor, aí até que o Senhor me deu Êxodo 33, vocês já sabem, né? Já falei várias vezes, quando o povo de Israel ofendeu o Senhor, pedindo para Arão construir o bezerro de ouro, Deus então ficou tremendamente ofendido e estava disposto a exterminar o povo de Israel e levantar a descendência de Moisés para entrar na boa terra de Canaã. Moisés falou, peraí, não foi a mim que o Senhor prometeu, a tua promessa foi feita a Abraão, Isaque e Jacó, né? Então, no fim, Deus falou, tá bom, já que eu fiz a promessa, fiz a minha aliança com Abraão, Isaque e Jacó, eu vou levar então esse povo para possuir a terra, mas eu mesmo não vou mandar um anjo. Aí Moisés ficou preocupado. Moisés falou, se você não vai, se a tua presença não vai conosco, não me faça subir desse lugar. Então aí foi assim que o Senhor prometeu a Moisés. Ele falou assim, a minha presença vai contigo e eu te darei descanso. Então isso é importante, foi importante para mim. Se a presença do Senhor não vai, irmão, quem tem coragem de ir?
Então, graças ao Senhor, desde então nós experimentamos a presença do Senhor conosco, né? Desde a partir do irmão Dong, o Senhor não nos deixou na mão. O que mais me preocupava era a palavra profética, porque é a palavra que puxa, né, que faz as igrejas avançarem, e é a palavra que nos dá direção, que nos alimenta, mas também nos mostra qual caminho tomar. Então, a minha maior preocupação era essa, mas graças ao Senhor, o Senhor não tem faltado com a sua palavra. Desde 2017, 2018, vocês sabem, pelo menos a minha responsabilidade foi estudar o livro de Filipenses. De livro de Filipenses nós conseguimos extrair tantas riquezas, a humanidade de Cristo, não é isso? O splanknon de Cristo, né? O que estava nas entranhas de Cristo, a sua humanidade. Com isso o Senhor nos supre, e com essa humanidade nós começamos a mudar o relacionamento entre nós na igreja. Vocês perceberam a mudança? Nós, né, naquele tempo para trás, havia ainda muita, sabe, muito falar, maledicência, críticas e julgamento. Cada um podia falar o que quiser, e na igreja não havia paz, havia esse sempre competição, inveja, contendas. Então, a partir do estudo de Filipenses, começamos a entender que nós todos precisamos da humanidade elevada de Cristo para edificar a igreja no nosso relacionamento. Nós precisamos suportar uns aos outros em amor, não é isso? Em lugar da gente competir uns com os outros, precisamos suportar uns aos outros. Em lugar da gente criticar uns aos outros, precisamos ter compaixão, compadecer-se, né, uns dos outros, para a gente juntos edificar a igreja. Aí vem vindo, né, de lá nós entramos em Romanos. Em Romanos, né, o Senhor pôde nos dar uma contextualização maravilhosa. Romanos 1, ninguém deu a contextualização da época da civilização pós-dilúvio. Você pode ver, todos os estudiosos da Bíblia, ninguém fez essa referência, e o Senhor abriu essa porta para nós. E Romanos 1, na verdade, Paulo, quando escreveu Romanos 1, ele tinha em mente toda aquela situação da civilização, né, pós-dilúvio. Não só pós-dilúvio, depois a rebelião iniciada por Nimrod, a construção de Torre de Babel, não é isso? Toda aquela contaminação, depois de Gênesis 6. Gênesis 6, na verdade, foi um grande acontecimento. Ainda tem muita coisa oculta, né, em Gênesis 6, que contaminou muito a geração dos homens, que, se um dia tiver tempo, eu falo um pouco sobre isso. Muitas coisas hoje, a feitiçaria, a astrologia, necromancia, todas aquelas coisas são influências daqueles anjos, né, que vieram e coabitaram com as mulheres em Gênesis 6. Então houve muita contaminação, e a Torre de Babel tem influência de Gênesis 6 também. Então, daí surgiram os ídolos, a adoração aos ídolos, e pouco a pouco, né, todos se tornaram pagãos. Até mesmo o próprio pai de Abraão fazia ídolos, e Abraão foi escolhido por Deus, né, para buscar o único Deus criador do universo, e Deus se fez, né, aparecer a ele, e o Deus da glória apareceu a ele. Aí teve um novo começo para toda a humanidade, né, começando não só a nação de Israel, mas através de Abraão veio a fé. E a fé, nós somos todos filhos de Abraão na fé, né? Então Abraão iniciou uma reviravolta nessa humanidade já totalmente caída, corrupta. E o Senhor nos fez ver em Romanos, e todo o plano da salvação de Deus, maravilhoso. Entramos em 1 Coríntios, agora estamos em 2 Coríntios. Quer dizer, o Senhor não tem faltado conosco com a palavra profética. E isso tem nos alimentado até o dia de hoje, e tem puxado a condição para cima de todas as igrejas. E eu acredito que vocês aqui em Mato Grosso não é diferente, não é isso? Vocês também foram puxados, né, por essa palavra profética.
e o Senhor tem nos abençoado até o dia de hoje. Então o que eu queria dizer para vocês hoje é o seguinte: nós precisamos continuar prezando a palavra profética, porque sem a palavra, e essa palavra tem que vir de Deus. Portanto, irmãos, vocês não imaginam a nossa responsabilidade. Em cada lugar que nós vamos, né, mesmo para essa manhã, só para vocês terem uma ideia, sentado ali, eu preciso buscar, a minha antena fica ali, né, vasculhando o que o Senhor quer falar, certo? Então é sempre assim. Então, de um lado, a presença do Senhor me dá paz, o Senhor me dá descanso, mas por outro lado, eu preciso sintonizar-me sempre com o que o Senhor quer, né? Então, graças a Deus, por exemplo, na semana passada nós tivemos a conferência em Roma, na Europa, e nós fomos para a República Tcheca, e a República Tcheca nós fomos para Praga, uma cidade linda, e ali foi o início aconteceu com John Hus, né? João Hus, que em tcheco é Jan Hus. E ele foi o que precedeu o Martinho Lutero na reforma, né, contra a Igreja Católica. Então ele, 100 anos antes, ele começou a mostrar os pontos que ele não concordava com a Igreja Católica. Ele foi considerado herege e foi morto, queimado vivo, né? E 100 anos depois surge o Martinho Lutero, e do Martinho Lutero, 100 anos depois, surgem os irmãos da Morávia. Eram primeiros irmãos que, depois de tantos séculos, debaixo da dominação católica, eles não queriam mais viver debaixo da hierarquia, do nicolaísmo, né, na igreja. Eles denominavam uns aos outros de irmãos. Assim surgiram os irmãos moravianos. E 100 anos depois, não é 100 anos, no século seguinte, surgem então os Irmãos Unidos da Inglaterra. São os irmãos de Plymouth, né? E no outro século, já é o século XX, já é a época do Watchman Nee, né, Witness e Mondonk, nós, e hoje estamos no século XXI. Então, essa situação toda veio alguns saindo dessa dominação, né, da situação religiosa caída, e o Senhor foi restaurando e tal. Bom, aí nós passamos por Viena, de Viena Viena é Áustria, né? E de Áustria nós fomos para Budapeste. Irmãos, maravilhoso, Budapeste é Hungria. Em Budapeste, irmão, nós encontramos um grupo de 30 jovens assim da idade de vocês, jovens, alguns são casados, outros não. Eles estão trabalhando, estão lá porque estão trabalhando, estão empregados lá em Hungria, Budapeste. E esses jovens, né, eles não queriam sucumbir ao mundo, não queriam sucumbir eles que falam que o viver ali é um viver muito carnal. Eles queriam fugir de um viver na carne e no mundo. Eles queriam preservar um grupo de jovens para continuarem buscar o Senhor, se manterem espiritualmente saudáveis. Então são 30 jovens. Nós encontramos esses 30 jovens e fizemos uma reunião com eles. Eles pediram nós dar uma palavra. Então eu dei uma palavra sobre a economia de Deus, mas de uma maneira bem mostrando desde a criação do Senhor, né, e tudo que o Senhor quer fazer entre nós. Eles ficaram muito impressionados, impactados, louvaram o Senhor por receber uma palavra tão esclarecedora, tão consistente e tão cheia de vida. E eles querem estar conosco lá na Europa. Quer dizer, nós queremos promover mais a integração dos nossos jovens na Europa com eles.
e eles querem participar das nossas conferências. Então, eu creio que logo, logo nós vamos ter a igreja em Budapeste, né? E daí nós fomos para Romênia. Romênia nós temos o irmão que organiza essas viagens, o irmão Cornel, que mora em Orádia. Orádia fica na fronteira com a Hungria, e ele, né, cuida, ele é responsável por uma igreja que ele chama de igreja New Life Church, né, a igreja da nova vida. E ele está tentando levar as nossas coisas, a nossa visão para eles, mas eles ainda têm muito jeitão assim de denominação, aquele jeitão ainda religiosamente, reunindo muito religiosamente. Então, mas pouco a pouco eles estão começando a ver, e principalmente nessa viagem eu tive bastante conversa com o Cornel, e o Cornel disse que, puxa, tem muitas coisas básicas, nós não estamos claros, nós queremos livros de vocês. Então decidiram traduzir mais um livro nosso para romeno, e eu sugeri que ele traduzisse o Alimento Diário Atual, mesmo que não tivesse dinheiro para publicar livro em papel, tivesse na sua versão eletrônica, para que todos os irmãos tivessem acesso e pudessem ler, seguir a mesma direção, né? Então ele disse que vai fazer. Então pouco a pouco, irmãos, eu creio que em Romênia nós também vamos ter, né, igrejas alinhadas, né, com esse único ministério. Então, graças ao Senhor, tudo isso é obra do Senhor, né? Bom, o que eu quero dizer que o Senhor continua sendo misericordioso conosco, o Espírito continua atuando, as coisas estão fluindo, não é capacidade de um homem, não, né? É o Senhor fazendo, a sua presença, né, conosco está fazendo, e isso significa, Ele nos dá descanso, Ele que faz, né? Então nós apenas fazemos a nossa parte, sendo fiéis, canais para Ele poder fluir, né? Então só para vocês dizerem, lá em Budapeste, por exemplo, eu poderia pensar em 1000 coisas do conhecimento bíblico, tirar do meu estoque do conhecimento bíblico e compartilhar com eles, mas eu não posso fazer isso. Eu tenho que saber o que Deus quer falar, eu quero saber o que o Senhor quer falar. Então, sentado ali no último minuto, irmãos, eu ainda não sabia exatamente o que o Senhor queria compartilhar. Então, até falou para o César Antonelli, que estava do meu lado, eu falei: César, ainda estou com a antena vasculhando o que o Senhor, identificando o que o Senhor quer falar exatamente. Um pouquinho antes, o Senhor me deu a linha, né? Então, também lá em Romênia, o irmão Cornel me pediu para falar na reunião de domingo de manhã deles, e eu também não sabia exatamente o que ia falar. Aí comecei a também buscar o Senhor de repente me dá uma linha. Então eu quero dizer para vocês, quem quer profetizar pelo Senhor, não pode falar a seu bel prazer, segundo o que Ele quer falar. Nós temos que falar o que o Senhor quer falar. Então, por isso que o Senhor tem nos abençoado, porque essa palavra é de Deus, né? A palavra profética é de Deus. O Senhor está, inclusive muitas revelações, irmãos, não sei se vocês perceberam, nesses últimos anos, desde 2017 até hoje, muitas revelações são inéditas. Nenhum estudioso da Bíblia, né, falou dessa maneira que nós, em muitos pontos, o Senhor está nos dando revelações inéditas. Ninguém falou sobre isso. Então, graças ao Senhor, irmão, tudo isso é por quê? Porque nós estamos na reta final. Não tem muito tempo a perder. Nós, como disse ontem à noite, o povo de Deus já perdeu muito tempo dando voltas pelo deserto. E essa volta pelo deserto é justamente não honrar, não crer nos seus profetas. Então, dando volta, o irmão Dong sempre dizia: negar a vida da alma, viver no Espírito, invocar o nome do Senhor. Mas entre nós continuávamos cheios de infantilidades, um julgando o outro, um criticando o outro, né? Tal, e competições, quem é melhor, quem é pior. Então, graças ao Senhor, esse tempo já estamos deixando para trás. Já estamos indo para uma situação mais madura entre nós.
E eu quase não vejo essa questão de um criticar o outro, um falar o outro, porque no passado era bastante forte. Graças ao Senhor, existe um clima geral na igreja de que um está ajudando o outro, um está suportando o outro, apoiando o outro, porque o que vale, irmãos, é a obra do Senhor ser feita e a igreja ser edificada. Então, nesse clima, irmão, nós estamos avançando. Mas eu queria dizer para vocês, então, qual é a nossa missão real? Qual é a nossa missão? O Senhor nos deu a visão da igreja. O Senhor, através da visão da igreja, que nós não abandonamos e não largamos nunca, através dessa visão da igreja, pode até parecer para alguns que a nossa teimosia, ou parecer para alguns que é bobagem, é banalidade. Na verdade, não é. A base da igreja, da unidade do povo de Deus, irmãos, nos traz a representatividade. Nós não somos mais um grupo no meio de tantos grupos cristãos. Nós somos um grupo, se eu chamo de grupo, nós somos um grupo que está na base correta da unidade dos filhos de Deus aqui na terra. Certo? Eu acho que não preciso falar muito sobre isso, vocês já conhecem, muitos de vocês, principalmente quem está mais tempo, né, conosco aqui, sabe da base, a única base da localidade é a base que não divide com nenhum dos filhos de Deus. Nós não dividimos pelo dogma, pelas doutrinas ou pela prática, não. Nós, uma vez que um irmão que está na cidade onde nós estamos genuinamente regenerado pelo Espírito, ele é um irmão da igreja. Então essa base não exclui ninguém, essa base inclui todos os verdadeiros filhos de Deus, né, em uma cidade. E já que em uma cidade, em outra cidade, nós então estamos nessa base correta. Então nós representamos todos os filhos de Deus. E por causa disso, irmãos, traz muitas consequências positivas. A primeira consequência positiva, tendo essa base correta, o Senhor nos dá a palavra profética. O Senhor não poderia entregar a sua palavra profética. O que Ele quer fazer para um grupo que não represente a inclusão de todos os filhos de Deus? Vocês entenderam? Quando o Senhor quer entregar uma carta para a igreja em Éfeso, Ele tem que ir para Éfeso e entregar para quem representa todos naquela cidade, certo? Então o Senhor, por isso que o Senhor está nos agraciando com a palavra profética. Não que nós sejamos os mais espirituais, não que nós sejamos os que mais conhecem a Bíblia, não, é por causa da base correta. Em segundo lugar, quero mostrar para vocês, por causa dessa base correta, por causa da palavra profética, irmão, nós estamos no único ministério do Senhor. E esse único ministério é para executar a vontade do Senhor. O Senhor tem uma vontade. Esse mistério da sua vontade está em Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10. Esse mistério da sua vontade é que na plenitude dos tempos, na plenitude da dispensação dos tempos, Ele possa encabeçar todas as coisas em Cristo. Essa vontade dele era um mistério, estava oculta, a vontade estava oculta durante séculos e gerações. Mas agora esse mistério foi revelado por meio dos seus profetas e apóstolos. E Paulo principalmente abriu esse mistério para nós, né? Desvendou esse mistério para nós. Então, irmãos, nós estamos nesse único ministério para executar o que Deus quer fazer, que é encabeçar todas as coisas em Cristo. E para encabeçar todas as coisas em Cristo, primeiro Ele precisa encabeçar a sua igreja em Cristo. Por isso que Deus, depois que fez Cristo ressuscitar, elevar aos céus, colocar à sua direita, dando-lhe todo o poder e autoridade acima de todas as outras autoridades, potestades, domínio e nome, né? Deus deu como cabeça para a igreja. Então Ele quer primeiro encabeçar-nos. Graças ao Senhor, irmão, isso está acontecendo.
depois dos filhos de Deus chegarem ao nível de maturidade, irmãos, aí o Senhor vai, o quê? Aí nós vamos libertar a criação, a revelação da glória dos filhos de Deus, vai, como é que fala aquele versículo? Vai, que vai libertar a criação, né, da corrupção, não é isso? Do cativeiro da corrupção. Estava esquecendo esse termo aqui. Então, quando nós fomos maduros, né, a nossa aparição, a glória de Deus nos filhos de Deus, quando na nossa maturidade nós fomos manifestados, essa criação toda será libertada do seu cativeiro da corrupção. Então nós vamos mudar essa era para a era do reino de Cristo, o reino de 1000 anos. Irmãos, por isso é importante nós estarmos nesse único ministério, a única linha ministerial, puxando desde Jesus, 12 apóstolos, Paulo, João, até os dias de hoje, né? Então, irmãos, tudo isso é para quê? O Senhor precisa amadurecer seus filhos, para que tudo isso seja executado. Mas, irmãos, é praticamente impossível amadurecer a totalidade dos filhos de Deus. Vocês sabem que a grande maioria dos filhos de Deus não está nem aí com o Senhor. Uma boa parte, cada um está vivendo a sua própria vidinha, buscando o seu próprio conforto, às vezes longe da vontade do Senhor. Então, a grande maioria não se preocupa com a vontade do Senhor, somente quando, né, vocês se lembram, ontem à noite eu falei da multiplicação dos pães. Quando o Senhor multiplicou os pães e todo mundo recebeu pão de graça, correram atrás de Jesus. E hoje, muitos filhos de Deus correm atrás do pão, atrás de uma graça, atrás de uma cura, atrás de uma prosperidade, de ganhar dinheiro, ganhar algum interesse, algum benefício. Eles correm atrás de Jesus, mas para viver uma vida, para fazer a vontade de Deus, uma vida de cruz, como o apóstolo Paulo viveu, pouca gente quer viver. No fim, todos os discípulos abandonaram o Senhor, sobraram só os 12. Jesus perguntou para os 12: vocês também querem me abandonar? Pedro disse: não. Para quem iremos, se tu tens a palavra da vida eterna? Então, assim, é onde eu estou querendo chegar. Não sei se vocês estão percebendo. Então, a grande maioria, né, não vai conseguir chegar na condição que Deus quer de maturidade dos filhos de Deus. Mas nós vamos ficar esperando até quando? Esperar para que 100% dos filhos de Deus cheguem a esse nível é quase impossível. Por isso que na Bíblia tem um princípio de vencedores. Vocês estão me entendendo? O princípio de vencedores. Aí, muitos são chamados, poucos os escolhidos. Então, os poucos escolhidos vão representar, como princípio de vencedores, representar todo o povo de Deus. Não sei se vocês me entenderam. Durante o milênio, Deus vai fazer com que a sua igreja reine com Cristo durante 1000 anos. Mas essa igreja é representada pelos vencedores. Essa igreja é representada pelos escolhidos, pelos eleitos. Uma boa parte ainda ficará durante 1000 anos sendo preparados para serem apresentados como a esposa do Cordeiro em Apocalipse 21. Quando a Nova Jerusalém desce do céu, né, desce como a noiva, a esposa para o seu Cordeiro. Isso aí já é a totalidade dos filhos de Deus. Mas isso é depois do milênio. Mas no milênio a igreja reinará com Cristo, mas só os vencedores. Então, o que nós estamos fazendo hoje aqui, irmãos, nós estamos vivendo a realidade da vida da igreja dos vencedores. Em outras palavras, em cada cidade, não devemos apenas manter um testemunho, né, da igreja naquela cidade. Nós queremos trabalhar, fazer com que todos os irmãos, sob nosso cuidado, sejam vencedores. Os irmãos entenderam?
esse é o nosso encargo. Nós queremos fazer nesse princípio de representatividade, nesse princípio de vencedores. Nosso encargo, irmãos, é de comprometer todos que estão conosco. Por isso que no caminho para Rio de Janeiro, na van dos irmãos de Varginha, eu comecei a perguntar para o Senhor: Senhor, como é que nós vamos cumprir essa missão que o Senhor nos deu, principalmente a dupla missão, né, de Apocalipse 12? Como é que nós vamos cumprir essa missão? Como é que nós vamos levar esse evangelho do reino a toda a terra habitada, sendo que nós somos ainda tão inexpressivos em número? Aí, será que nós vamos chegar um dia, né, como hoje a Assembleia de Deus tem milhões de membros, será que nós vamos chegar a esse nível? Aí o Senhor me falou assim: mas vocês nunca vão ser um movimento de massa, vocês nunca vão ser um movimento de multidões. Aí o Senhor começou a me mostrar, né, João 6, a multidão toda corria atrás do pão, mas a hora que o Senhor falou que o meu caminho, né, é outro, é estreito, todos abandonaram o Senhor, só sobraram os 12. E em Mateus 7, o Senhor falou que a porta, né, a porta, na verdade, os escolhidos, os eleitos, são aqueles que escolhem a porta estreita, aqueles que escolhem o caminho apertado. Mas o caminho, a porta larga e o caminho espaçoso é para a perdição, mas para a vida é a porta estreita e o caminho apertado. Quer dizer, quem está disposto a negar a si mesmo, quem está disposto a não buscar seu conforto, sua fama, seu nome, dinheiro aqui na terra, irmãos, esses que tomam um caminho estreito, esses que tomam o caminho da cruz. Irmãos, nós queremos fazer com que a igreja seja uma igreja desses que estão dispostos a tomar esse caminho. Não estamos aqui na terra para disputar fama entre nós, para disputar nome entre nós, para buscar quem é maior, disputar quem é maior, quem é menor entre nós. Irmão, nós não estamos preocupados com isso. Nós estamos preocupados apenas com a execução da vontade de Deus, que Deus quer fazer através de nós. Então, com esse espírito, aí o Senhor falou: veja a nação de Israel. Israel é uma nação pequenininha, mas quem não teme essa nação? Por que essa nação é tão poderosa assim, apesar de ser uma coisa pequenininha? Territorialmente, eles, acho que não têm o território de um estado brasileiro, não sei se tem, né? Acho que não tem. Então, são tão pequenininhos, mas eles são poderosos. Por que são poderosos? Porque são engajados, são comprometidos, não é isso? E são focados, todos são focados. Se você perguntar para um judeu, né, que passou pelo serviço militar e depois ele está trabalhando em outro serviço qualquer, se você perguntar para ele qual é a sua profissão, ele não vai dizer para você se é médico, se é engenheiro, se é marceneiro, não vai, ele fala: minha profissão é soldado, eu sou soldado de Israel. Quer dizer, o dia que eclodia a guerra lá, ele larga tudo e vai correndo para lutar pelo seu país. Então, irmãos, aí o Senhor me mostrou que nós precisamos, em nós, ter esse espírito de engajamento, esse espírito de comprometimento, e todos nós estamos focados na mesma coisa. Isso está acontecendo entre nós, irmãos. Nós somos tão pequenos em número, tão poucos, mas, irmãos, quem está nas ruas orando pelas pessoas? Não despreze isso. Vocês sabem que muitos grupos cristãos estão nos imitando, querendo colocar a camisa: posso orar por você também, do mesmo jeito. Irmão, porque eles estão vendo a nossa atuação. Nós somos poucos, mas, irmãos, quem está influenciando a sociedade? Somos esses poucos, são esses poucos. Então, graças ao Senhor, nós não precisamos temer de nós não sermos grande em número, mas, irmãos, se nós formos comprometidos, se nós somos engajados, né, focados na obra do Senhor, irmãos, o Senhor vai fazer grandes coisas conosco, por meio de nós, não é? O expor livro, quem somos nós para ter
3 carretas expolível, quem somos nós? No passado tivemos 6, 7, 8 ônibus, e o ônibus envelhece, parte mecânica, né, desatualiza-se, e refugam-se esses ônibus, mas o Senhor nos deu 3 carretas, e essas 3 carretas, 2 já estão rodando, já está tendo tanto sucesso, tantas pessoas estão nos conhecendo, estamos divulgando livros, divulgando o nosso encargo, o Evangelho do Reino a toda a terra habitada. Irmãos, a Expo Cristã aconteceu um mês atrás, lá em São Paulo, e nós nos tornamos o ícone da feira. Todo canto havia irmãos orando com as pessoas, com a camiseta, posso orar por você. Nossos comportores dinâmicos estavam ali naquela feira, não é isso? Nós conseguimos passar, 2.700 livros, só naqueles poucos dias. Irmãos, o Senhor quer nos usar desse jeito. Então, irmãos, cada um de vocês estão numa cidade. Isso não tira-nos responsabilidade, como o Carlinhos falou, não tira-nos responsabilidade de multiplicar em cada cidade. Não quer dizer que não somos movimento de multidões, então não nos preocupamos em multiplicar. Não, não é isso. Nós precisamos crescer, em número também, né? Nós precisamos pregar evangelho, precisamos multiplicar nossos grupos familiares, nós precisamos, né, contatar as pessoas, para mais pessoas viverem na vida da igreja. Mas quem entrar para a vida da igreja, irmãos, sob nosso cuidado, nós queremos trabalhar para que esses sejam os eleitos, sejam os escolhidos, sejam os que vão reinar com Cristo, que vão amadurecer, que sejam como nós, não estão aqui dispostos para o seu próprio conforto, seu próprio interesse, mas buscar o interesse do Senhor e somente isso. Nós estamos dispostos a pagar todo o preço, a negar a nós mesmos. Irmãos, esse espírito tem que reinar entre nós, não é espírito de competição, de disputa pelo poder, isso aí não leva a nada. Graças ao Senhor, irmãos, nós temos essa missão. Por isso lá em Lucas, né, o Senhor deu uma palavra para o pequenino rebanho, não é isso, né? Pequenino rebanho, é isso, né? Lucas 12, versículo 32, né? Dá uma olhada, Lucas 12, 32. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Nós somos um pequenino rebanho, mas agradou ao Pai nos dar o seu reino. Esse reino, irmãos, é para os vencedores. Então o Senhor está olhando para a sua igreja, um pequenino rebanho. Essa igreja, irmãos, é a igreja dos primogênitos. Hebreus 12, né? Hebreus 12 fala, a igreja dos primogênitos. É uma igreja que vai representar todos os filhos de Deus, mas no princípio de vencedores. Eles vão receber o galardão. Sabe por que nós vamos receber o galardão? Porque enquanto vivemos aqui na terra, nós não buscamos nossa recompensa. Nós não buscamos dinheiro para nós não buscamos fama para nós, não buscamos nome para nós, não buscamos benefícios para nós, nem interesse para nós. Mas nós vamos receber o galardão. Esse galardão é o nosso reino, é reinar com o Senhor. Então, irmãos, vocês estão claros da representatividade, da importância da representatividade. Por isso o Senhor nos dá a palavra profética e da importância da palavra profética, porque a palavra profética é que realiza a obra de Deus. Se a gente for simples, obedientes e realizar a obra de Deus, praticando a palavra profética, as coisas acontecem. E as coisas estão acontecendo entre nós. Ontem à noite, só poucos testemunhos que os irmãos deram, os irmãos já viram que são coisas sobrenaturais, são coisas que o homem não pode fazer. Só Deus pode fazer. Então, irmãos, nós estamos nesse momento tão bom. Então saiba que vocês são irmãos responsáveis, irmãos de serviço de cada igreja. Saibam qual o papel de vocês.
O papel de vocês, irmãos, é fazer com que todos que estejam sob o seu cuidado sejam esses eleitos de Deus, sejam os vencedores do futuro, para que sejam esses que vão amadurecer e vão receber o galardão de reinar com o Senhor durante 1000 anos. Essa é uma parte da nossa missão. A nossa missão de Apocalipse 12 é gerar o filho varão. O filho varão inclui todos os vencedores do passado, mas para que esse filho varão possa ser gerado daquela mulher universal, é necessário que no final dos tempos, um grupo de vencedores nasça de uma vez. E Deus está preparando isso. Quando a gente parar de lutar um contra o outro, e nós começamos a um ajudar o outro, a amadurecer juntos, trabalhar em prol da obra de Deus, da edificação do corpo de Cristo, irmãos, o que vai acontecer? Vai surgir um grupo de vencedores. Esse grupo de vencedores, quando surgir, amadurecer, é o surgimento do filho varão. E quando esse filho varão estiver no momento certo, Satanás irá querer devorá-lo, porque é a parte forte que está lutando contra ele. Mas ele não vai conseguir, porque nós vamos ser arrebatados até o trono de Deus. E lá do trono de Deus nós vamos disparar um processo. Esse processo é a parousia do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a vinda do Senhor Jesus Cristo. Quando o filho varão, os vencedores, forem arrebatados até o trono de Deus, dispararemos um processo que é a vinda do Senhor Jesus, que durará 3 anos e meio da grande tribulação. E nós vamos vir com ele, e finalmente ele virá nos ares e nós estaremos com ele. E não quer dizer que depois de detonado o processo de 3 anos e meio da vinda do Senhor, da grande tribulação, não tem a possibilidade de haver outros vencedores. Haverá outros vencedores, tardios, ainda durante a grande tribulação. Mas, irmãos, eu não quero perder essa viagem de ir até o trono de Deus. Eu quero fazer parte desse primeiro grupo, que vai até o terceiro céu. Então, essa é a nossa missão, uma parte da nossa missão de Apocalipse 12. No entanto, nós temos uma segunda parte da nossa missão. E essa segunda parte da nossa missão, irmãos, é preparar o deserto para os filhos de Deus que fugirão da grande tribulação para o deserto. E esse deserto, irmãos, segundo a profecia do irmão Dong, esse deserto é a América do Sul. Nós somos uma terra meio que desprezada pelas grandes potências, certo? E nós não estamos lá no norte, ali na Europa, nos Estados Unidos, no meio dos conflitos, da guerra, de interesses. Nós estamos um pouco fora, estamos ali no sul, no hemisfério sul, mas assim, graças a Deus, irmão, o Senhor está nos usando aqui. O Brasil está sendo grandemente usado por Deus. Nós estamos exportando o evangelho do reino até para os Estados Unidos. Então, irmãos, só que esse deserto, esse continente precisa ser preparado para receber muitos filhos de Deus que voarão para cá. Porque em Apocalipse 12 fala que será dado as 2 grandes asas de águia para uma mulher, para essa mulher. E essa grande asa de águia, eu acredito, eles virão de avião para cá, certo? E de repente vão para uma cidade aqui, perto de vocês, que não tem igreja, não tem a vida da igreja. De quem é a responsabilidade? Eles não serem alimentados? É sua. Então, hoje, a nossa responsabilidade, irmãos, é levantar igrejas. Pelo menos levantar a realidade da vida da igreja, em cada cidade. Ter pelo menos um núcleo de um grupo familiar, vivendo naquela cidade. Então, esses que virão para cá serão alimentados durante 3 anos e meio. Então, é a nossa responsabilidade. Não fique de braços cruzados. Vamos sair para pregar o evangelho. Irmãos, a comportagem dinâmica está sendo grandemente usado pelo Senhor. Aqueles que ainda estão na comportagem convencional, é bom que seja aperfeiçoado, para serem comportadores dinâmicos. Irmãos, o comportador dinâmico, não, sabe, o Senhor está revolucionando tantos livros distribuídos, tantos milagres acontecendo entre nós. Irmãos, o Senhor só tem a nos abençoar.
Portanto, irmãos, confie, né? Somos poucos, mas as ferramentas que o Senhor nos deu são poderosas. E eu creio que a próxima ferramenta para a gente revitalizar vai ser o próprio Bucafé. Ontem no testemunho, não é isso? A pessoa reconheceu o Bucafé. Então, o Bucafé é uma marca forte, é uma marca que precisa ser mais revitalizada. Talvez no passado muitos montaram Bucafé comercial e não sabe lidar com o comércio, e nós acabamos fechando muitos Bucafé. Eu pessoalmente também abri um, também perdi muito dinheiro no meu bolso para um Bucafé comercial, mas não é por causa disso, irmãos, que nós não podemos continuar fortalecendo essa marca e trabalhar nesse encargo. Nós podemos, lugares que tiverem condições de fazer Bucafé comercial, faça. Mas se não pudermos, nós podemos ambientar um local de reuniões como o Bucafé, para as pessoas sentirem que é um lugar neutro, né? Não precisa dizer, eu fui falar para o seu pastor, eu fui para uma outra igreja. Não, é o Bucafé. Então, o Bucafé é um lugar neutro para ganhar os filhos de Deus, né, e conhecerem o Evangelho do Reino. Então, todas essas ferramentas o Senhor está revitalizando. E eu quero ainda, no final, dizer para vocês que eu pedi para fazerem aqueles livros Fundamentos da Fé Cristã, porque eu tinha esperança, eu também tinha pedido fazer aquele 40 lições, aquelas apostilhas de 40 lições. Só que eu percebi que as 40 lições precisava sempre de um moderador, de um mestre, para ajudar, né, os irmãos a fazerem aquelas lições. Então eu pedi para que fizéssemos uma série de lições autodidatas, que a pessoa possa ler e já compreender e já receber o fundamento, né, das verdades básicas. Então os irmãos, graças ao Senhor, uma equipe trabalhou muito bem, já saiu o primeiro volume e o segundo volume já está sendo lançado, tá? Então nós vamos ter primeiro volume, segundo volume, terceiro volume. Isso vai dar uma boa base para todos os irmãos que estão conosco, a base, né, das verdades básicas. E também eu pedi para os irmãos lá do Norte e Nordeste, que é o Joquismar, principalmente o irmão Joquismar lá de Fortaleza, e os irmãos Jobson, Carlos Silva, da região Nordeste do Brasil, e também os irmãos irmãos, o Kleiber, o Edilando, o Lennon, né, e o Zé Filho, e eles juntos estão elaborando, usando as palavras atuais, elaborando um aperfeiçoamento para líderes. E esse aperfeiçoamento para líderes, irmãos, eu pedi para eles fazerem laboratório na região deles. Se der certo, se tiver alguma coisa para ajustar, ajustam. Se der certo, nós vamos publicar isso para todas as regiões. Então parece que já está aprovado. Quem está fazendo foram muito ajudados, esse treinamento de líderes. Então eu acho que a região nossa aqui em Mato Grosso também precisa muito, né? Nós precisamos ser aperfeiçoados pelas palavras atuais, em sermos aperfeiçoados para ser um líder, né? E eu creio que até a conferência de fevereiro nós estaremos lançando já, né? Então isso, irmão, quer dizer que nós temos todas as coisas que nós precisamos. Estava preocupado com fundamentos, e o fundamento já está. Fundamentos nós podemos fundamentar. Irmãos novos que entram precisam fundamentar nas verdades básicas. Então nós temos essas lições. E a liderança, irmão, nós precisamos aperfeiçoar. Muita gente nasceu numa cidade, nasceu com a igreja, certo? E na verdade nunca foi aperfeiçoado. E nós temos agora também essas lições. Em outras palavras, nós temos a nossa teologia, né? Nós temos a nossa linha de verdades para liderança e também para lições básicas. E tem a palavra profética. Nós temos tudo, irmãos, para avançar. Então, graças ao Senhor, que o Senhor possa usar vocês em cada cidade. Vamos preparar
os irmãos para reinar com Cristo. Vamos pregar evangelho para multiplicação em cada igreja, né? Igrejas muito pequenas, vamos orar ao Senhor, não ficar durante anos e anos, 30 pessoas, 50 pessoas, que o Senhor possa nos multiplicar, né? Aumentar em número. E, por outro lado, irmãos, não deixe de levar os irmãos, você dando exemplo, de praticar a palavra atual, né? Esse encargo de posso orar por você, não tenha experiência você. Eu no começo, quando os irmãos começaram a praticar isso, eu tinha um pouco de, como é que eu vou fazer isso, né? Como é que eu vou, eu não tenho, ainda não tinha essa experiência, não tinha esse hábito. Aí eu mesmo falei para mim, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar escapar da minha boca essa frase, posso orar por você? E quando escapar da minha boca eu não consigo mais recolhê-la. Então eu tenho que orar mesmo com a pessoa. Irmãos, isso fiz por várias vezes até que isso se tornou um hábito, né? Virou uma coisa mais natural saindo de mim. Eu já orei por muitos motoristas de Uber, né, em São Paulo. Deixo o meu carro no estacionamento, pego o Uber para ir para algum lugar da cidade. Irmãos, ali tem todo o tempo do mundo para você, né, falar com a pessoa, orar com a pessoa e deixar um jornal, Árvore da Vida, deixar um livro para essas pessoas. Irmãos, nós vamos encher a sociedade nossa, irmãos, de oração, de livros, né, de jornal Árvore da Vida, encher de palavra do Senhor, e o Senhor vai fazer a sua obra, né? Então você como líder, né, você seja um exemplo também, faça e leva os irmãos a fazerem. Se você for colportor, procure ser aperfeiçoado em colportagem dinâmica. Irmão, nós vamos ser muito mais eficientes, né? E as igrejas, vamos preparar também novas cidades para expansão, para levantar a igreja nova. Irmão, isso faz parte da dupla missão de Apocalipse 12, tá? Então essa é a minha palavra para vocês da liderança. Jesus é o Senhor.